certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, para variar. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus viu que o negócio dele era fazer alguma coisa e respondeu conforme o inquirimento. Ele falou conforme quem perguntou. O cara não quer saber muita coisa, ele quer saber o que fazer. Qual é a atividade, qual é a realização, qual é a produção, qual é a fórmula, qual é o projeto, como herdar a vida. E aí Jesus diz para ele conforme ele consegue entender. Ele é da lei e Jesus diz: o que está escrito na lei? Aí o moço responde bem. Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus. Está decoradinho aqui o negócio. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amém. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: disseste bem, você respondeu corretamente. Faz assim, como se isso fosse um fazer realizável em nossa vida, e você viverá. O homem querendo dizer que já tem embutido nele estas ordenanças que lhe dão vida, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Porque eu convivo com gente, eu ajudo gente, tenho minha casa, tenho famílias, tenho amigos, tenho queridos, eu os amo. Porque se ele faz de acordo com a lei que ele aprendeu, a lei chama de próximo o irmão, o querido, o amigo e o chegado. Os antigos diziam: ame o irmão e odeie o inimigo. É até aí que a lei chega. Você pensa que a lei é cruel? Você pensa que a lei é intolerante? Que a lei não é de Deus? Não, nada disso não, meu irmão. A lei é de absoluta misericórdia. É para tentar fazer a nossa cabeça oca, iníqua, ímpia, pelo menos amar os amáveis. Amar pelo menos os chegados. Não odeie o irmão. Deixe para odiar só o inimigo. Mas não odeie seu irmão. Ame seu irmão. Conforme olho por olho e dente por dente, que muitos entendem como alguma coisa assim de rasgada impiedade, não há perdão, é olho por olho, molar por molar. Você pensa que isso é punição? Não, isso é tentando fazer a nossa cabeça de habitante das cavernas espirituais pensar o seguinte: se alguém lhe arrancou o olho, não lhe arranque a cabeça. Se alguém lhe arrancou um dente, não lhe mate o filho. Você entendeu? É tentando dar um mínimo de civilidade para a nossa absoluta falta de consciência. Aí vem Jesus e fala: tudo aquilo que foi escrito como concessão, vocês se valeram como regra. Vem Moisés e dá a lei do divórcio, uma concessão ao coração duro de vocês, que começava a despedir as mulheres porque o respingo do bife ia no rosto. E elas iam para a rua, e quem as tomasse era tido como adúltero, e ela repudiada como adúltera. Vem Moisés e ele, que não dava nenhuma carta de casamento, estabeleceu uma de divórcio, para que ela tivesse um amparo legal. E conforme aquela cultura machista de sua época, ela não ficasse submetida à mendicagem ou à mendicância, mas pudesse ser aceita por um outro alguém, sem correr o risco de lhe baterem na porta,
dizendo: me arrependi, quero minha mulher de volta, porque quando eu fui comer o bife estava bom. Não, tem a carta de divórcio, a fim de que ela não fosse feita adúltera e quem com ela estava também não. Como Moisés deu uma carta de divórcio, todo mundo pensou: que legal, a lei é divorciar-se. E chamaram de lei o que era uma concessão. A gente vive fazendo isso com a palavra de Deus. Vamos supor que existe um versículo, 2 Hélida, versículo 4. Quando fores espancar teu adversário, evita matá-lo. Vamos supor que tem essa lei. Graças a Deus não tem. Que a gente entender assim: puxa, que legal, pode espancar o adversário. Você entendeu o que significa lei e concessão? E aí ele, todo bobão, pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? Jesus falou: vou lhe contar uma história para você saber. Um homem, no versículo 30, descia de Jerusalém para Jericó, quando uma calamidade lhe afligiu, quando um evento trágico, quando um drama ele foi acometido de um drama, caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. E o versículo 31, passa pelo caminho desse homem um pessoal que estava trabalhando para Deus. Veja aí, um primeiro personagem vem descendo pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, num cruzar de destinos. Ele vem, ele é um sacerdote, ele tem compromissos com a agenda do templo, ele está indo fazer as coisas de Deus, porque o que sacerdote faz são coisas de Deus, e ele, neste caminho, não pode parar, e quando vê o homem, passa de largo. Passou pelo outro lado, diz essa tradução. Literalmente atravessou a rua. E não se deteve, considerando que ele tinha um script religioso para cumprir e coisas muito mais importantes para fazer do que acolher alguém que foi extorquido, abusado, ferido e cruzou com a gente em estado de massacre. Essa pessoa perdeu importância, o sacerdote segue adiante. Aí, para você saber que Jesus está falando de propósito, que não é invenção minha, que eu não estou transtornando o texto, ele diz que um outro homem se aproxima. No versículo 32 aparece um levita. E o levita, quando chega ao lugar e vê o homem, o levita viu e continuou o seu caminho de levita. E seguiu para fazer as coisas que um levita faz. E foi ao templo adorar a Deus. Com hora marcada, com scripts prontos, com ocasiões bem determinadas, transformando o lugar, a hora e a oportunidade do culto em toda a vida que ele pode manifestar de Deus e para Deus. Sim, porque tira esta experiência aqui de culto da vida de alguns de nós e não sobra nada que nos ponha anelados a Deus. Porque não há culto na vida do cara. Ele vai ao culto, ele todavia não carrega culto. Se ele carregasse culto, o templo era na vida e ele reconheceria o próximo. Contudo, o levita tem mais o que fazer. Ele tem um chamado, ele tem um trabalho, ele tem uma função, ele serve, ele é um servo,
Ele, contudo, não se entende como templo, porque ele vê e passa. Deus não caminha com ele. Ele vai a Deus. Sabe como é? Ele vai a Deus e ele volta de Deus. Ele tem uma vida com Deus e tem uma vida que é extra Deus. Tem uma vida que é dele e tem uma vida que tem a ver com o serviço prestado às coisas de Deus. Aí finalmente o versículo 33, para tudo ficar muito pior, Jesus diz que um samaritano, nós não podemos alcançar o que Jesus quer dizer, e o nível de provocação que ele impõe ao doutor da lei quando fala um samaritano. O samaritano é um diabo feito gente. O samaritano é um ser assim desprezível. O samaritano está para o santista, está para o judeu como o corintiano para o santista. Um ser desprezível, maloqueiro e sofredor. O Santos nem precisa jogar, basta o Corinthians perder, a cidade está em festa. Então vem um corintiano, um samaritano. É muito pior do que essas adversidades de brincadeira que a gente tem. É uma coisa assim, horrível. Uma inimizade de gerações. Um apartheid de séculos. Um homem judeu digno e decente, temente a Deus, não podia cruzar e falar com o samaritano. Fazendo assim, ele estava em pecado, em dívida para com seu povo, sua nação, seu Deus, seu templo. Sim, não faziam 20 anos que os samaritanos tinham entrado Jerusalém adentro. Jesus ainda era menino, e a história conta que eles sacrificaram porcos no altar do templo em Jerusalém, profanando o templo. O que judeu não gosta de porco, é porco que a gente vai matar nesse lugar. Estava muito ainda recente essa experiência na cabeça dos judeus. Mas que os samaritanos fizeram já foi em vingança ao que os judeus tinham feito pouco mais de 100 anos antes, quando destruíram Samaria. Nessa história não tem mocinhos, viu? Não há mocinhos. E aí um samaritano, um ser não religioso, um ser que não frequenta o templo, é isso que Jesus quer dizer. Um cara que não vai à sinagoga, um não dizimista, um não ofertante, um não sacerdote, um não levita, um cara que não concebe das coisas de Deus, um não leitor das escrituras judaicas, um não filho, um não herdeiro, um ilegítimo, um clandestino, um marginal. Um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí ele se volta para o mestre da lei e diz: então, moço, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o versículo 37 ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Que não importa o que eu sou, não importa onde vou, não importa por qual nome me chamo, não importa a placa que carrego, não importa o time que possuo, não importa a religião que tenho, não importa a denominação da onde venho, o próximo é quem tem misericórdia. É só o que importa. Nada mais importa.
Importa ter misericórdia. Nessa história eu só posso ser duas pessoas e não tenho direito de ser nenhuma outra. E como eu não posso ser o ladrão, como Jesus não gosta que eu seja o sacerdote e o levita que não tem misericórdia, que a maior desgraça é ser um sacerdote e um levita destituído de misericórdia. Eu só posso ser ou o cidadão que foi afetado por essa calamidade na vida, ou o cara que lhe estendeu as mãos. Não há outra oportunidade, não há outra possibilidade. Daí que quando eu não sou a vítima, recai sobre mim um mandamento que é distinto da lei, e é aquele que tem a ver com a consciência de Deus no meu coração. O meu próximo é com quem eu cruzo, de modo que eu lhe possa servir. Servir com o que eu tenho, servir como eu posso, servir como eu sou, servir com dons, porque afinal eles me foram dados, servir com talentos, servir com possibilidades que eu tenho e ele não, servir com os presentes que a vida me presenteou, servir com o que me foi dado. Trabalhar por ele. Aí você pensa que acabou, que o texto parou, enfiaram aí agora um título, separando os textos, os versículos, mas continua. No versículo 38 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E essa história você também conhece. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, o que ela estava fazendo? Trabalhando. Ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Manda ela vir me ajudar. Porque como irmã eu não estou bem na fita, né? Você sabe que irmão não obedece irmão. Então ela apelou e disse: Senhor, manda que ela venha me ajudar. E respondeu o Senhor. Famosa frase: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, porque pouco é necessário. Muito pouco é necessário. Ela escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será negada, nem tirada. Olha só, meus irmãos, qual é a conexão entre um texto e outro? Um diz para trabalhar e o outro diz para descansar. Um diz para se mexer e o outro diz para ficar parado aos pés. Não é? Um diz para, à medida que a gente faz o caminho, ficar atento e sensível às necessidades ao redor do nosso próprio trajeto. Outro diz: não liga, fica e descansa aos pés do Mestre. O que esses textos estão linkados? E é o mesmo Jesus que fala. Algumas verdades aqui pulam do texto, pulam no nosso colo. A primeira delas é que a verdadeira religião, Tiago disse, cuida dos órfãos e das viúvas. Não cuida de infraestrutura,
não cuida de coisas, cuida de gente. Não cuida de dar beleza às nossas criações. Cuida de cuidar daquilo que Deus criou. Gente. Daí que eu sou próximo de gente, mas não sou próximo de coisas. Estruturas são importantes. Todavia, eu posso estar tão ligada nas coisas de Deus que deixe de pensar no Deus de todas estas coisas e me entregue ao mero trabalho, tal como Marta. Uma coisa que pula no nosso colo, na nossa consciência agora, é o seguinte: nosso chamado é sempre na direção do próximo. Não há sentido para a vida que não seja em função da vida do outro. Não há significado para a existência que não seja valorizar a existência alheia. Enquanto todos estão procurando o sentido da vida, ela está em que a gente desperdice a vida na direção dos que estão ao nosso redor, e mesmo aqueles que nós pouco enxergamos, mas os que são assaltados pela vida. Daí que o mandamento é amar Deus e amar o próximo, e amar a Deus e amar o próximo é todo o sentido da vida. Não adianta procurar outro, você vai andar por caminhos sombrios e cansativos. Quando eu perco a minha vida, quando eu a dou, é que eu a ganho. E que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Quando eu a desperdiço, e quando eu deixo que ela se esvazie, se desperdice, se entregue em caindo grão de trigo, nasce, cresce pão, ficando ele só, morre. Daí que o sentido de existir está em não existir só para si, em função de si próprio, em si mesmado, e tendo seus problemas como o grande centro do universo, e todas as pessoas como satélites que gravitam ao redor de você, a grande estrela. Ele diz então que a vida tem que ser assim, destinada a fazer coisas que não necessariamente nos tragam benefícios, reputações, reconhecimentos, recompensas, lucros, dividendos. Não, ao contrário, se algum gasto ele ainda tiver, põe na minha conta que eu pago. Ele está dizendo que o bem que tem sentido é o bem que eu faço sem desejar nenhum bem na minha direção. Agora preste atenção, tudo isso é impossível de ser feito se o meu coração não estiver cheio de devoção. Devoção. Se eu não estiver com a alma descansada nos pés de Jesus, se eu não tiver consciência de que está pago, de que minha dívida com Deus está quitada, de que a gente já não se mais relaciona por distância, por intermediários, por sacerdotes, por levitas, por pastores, por padres, por seja lá quem for, mas eu me curvo nos joelhos dele, e sob seu colo eu ponho minha cabeça. Se eu tenho essa consciência, essa percepção, esta convicção de fé,
se minha alma está descansada, se lhe ouvir é tudo que eu quero e desejo, se ele é para mim tudo que eu desejo ter na vida, se ele me completa de modo que nada me falta, posto que ele é meu pastor. Sim, se ele é meu pastor, as coisas perdem o poder de me fazer falta. Eu vou precisando menos delas. Aí eu tenho como sair para trabalhar. Aí, se eu tenho descanso, eu trabalho. Olha só, no Evangelho é assim. Primeiro, a alma encontra ninho e descanso. Do descanso vem a obediência. Do descanso vem a missão. Do descanso vem o trabalho. No Evangelho não é como na religião. Na religião eu trabalho para descansar. Eu obedeço para que minha alma um dia tenha sossego. Porque esse Deus da religião não me dá sossego. Na religião, eu faço para vir a merecer. No Evangelho, eu que não mereço passo a fazer por gratidão. E eu pago a dívida alheia porque ele quitou a minha. No Evangelho, a síndrome do desempenho, que é fazer para ser amado, não existe. É porque eu sou amado que eu dirijo amor na direção alheia. É porque eu sou perdoado que eu ganho capacidade de Deus de perdoar. Ora, quantas vezes já disse isso aqui? Palavras repetidas, né? Mas quais são as palavras que nunca são ditas? A gente precisa ouvir isso com urgência. Com urgência. Abra mão do egoísmo. Você vai encontrar sentido para a vida. Você vai ver que ela vale a pena. Você vai ver que ainda há sol. Você não vai ficar mais se perguntando qual é o sentido da vida, porque quem manifesta solidariedade na direção do outro não fica se perguntando qual é o sentido da vida, nem tempo tem para isso. Está tão incumbido de dar conta das atividades que façam bem ao outro, que ele não tem tempo, filosofia e oportunidade de refletir para que é afinal que eu existo. Ele está em plena função de existir, porque só existe quem existe, não para si. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, meus irmãos. Eu vim fazer o apelo de que você faça este caminho. Primeiro, creia no Evangelho de todo o seu coração. Receba perdão de Deus e creia que Ele te ama, independente de você sentir aquilo que está crendo. O amor de Deus não é primeiro sentido, não. Ele é crido. Ele me ama, nada me separa do seu amor. Eu sou dele, ele é meu, o escolhido dos milhares para mim. E essa relação de amor é infraturável. Isso traz descanso para a alma aflita. Como assim? Sim, para a alma devedora, para a alma penitenciosa, para a alma que se machuca, que quer pagar,
que quer expurgar, que quer sacrificar. Esta vida de precisar convencer a Deus de que eu presto, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Se você descansar no amor de Deus, aí você vai conhecer um outro horizonte de trabalho. É o trabalho que é fruto do amor. É o voluntariado, não é a obrigação. É o autocompromisso, não é a imposição dele. É o desejar fazer e não o fazer para merecer. É criar mobilizações na direção de quem precisa, sem políticas envolvidas, sem que eu venha a ter marketing de mim mesmo. Raramente minha mão direita saberá que a esquerda fez. Mas não trabalhe, não se mexa, não saia do lugar. Se cada atitude que você fizer na direção do próximo for para tentar ganhar pontos na direção de Deus, você não consegue ter pontos na direção de Deus que não sejam negativos. Ponto negativo. Porque nossa justiça são trapo de imundície, pano de chão, está escrito em Isaías. Agora saia daqui com a consciência e com a fé que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, te dá a chance de recomeçar, te devolve para você mesmo, te faz gente de Deus nesse mundo, selado com o Espírito, com o nome escrito no livro da vida, reinando com Ele, herdeiro das coisas eternas, que tem um tesouro que está lá e não aqui. Saia com essa consciência, e você vai ver que você vai trabalhar muito, 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 porque quem descansa por dentro não consegue ficar sem trabalhar por fora. E se você descansa e não trabalha, chame o seu descanso de outra coisa. É preguiça, é graxa, não é graça, é um colchão que Deus te deu para deitar. Não é o Evangelho de Jesus, é desculpa para vagabundagem, desculpa para continuar olhando só para si. Agora, pense todo dia acerca do que Jesus te fez. Sem querer, você vai começar a fazer, já que agora não tem mais que merecer. Esse é o ciclo do Evangelho. Eu não sei quantos querem, mas todos quanto creem experimentarão, em nome de Jesus.